Então, nosso trabalho é sobre espermograma, é da disciplina Interpretação de Exames Laboratoriais do professor Paulo Francisco Antônio. A gente é da subturma 2. Pode passar, Vanessa. Os integrantes do grupo são esses da tela. Pode passar. E eu vou começar falando sobre quando deve ser solicitado o exame e um pouquinho sobre o exame para introduzir. O espermograma ele é empregado na avaliação quantitativa e qualitativa dos espermatozoides, sendo alguns dos fatores principais avaliados a motilidade e a morfologia. Eles permitem também avaliar o funcionamento das glândulas acessórias, como a próstata e a vesícula seminal. Além disso, ele é o principal exame na investigação de infertilidade masculina e ele costuma também ser o primeiro a ser solicitado. Por fim, ele é indicado pelo médico especialista em casos de casais com dificuldade para engravidar, ou também após a realização de cirurgia de vasectomia para poder averiguar se realmente houve a esterilidade, e também na suspeita de condições que podem interferir na fertilidade masculina. A gente tem como exemplo a síndrome de Klinefelter. Pode passar, Vanessa. Vou falar agora sobre as orientações sobre a coleta, e a gente tem que a coleta ela deve ser feita próximo ao laboratório, em uma sala especial, com condições ideais de coleta, e deve haver abstinência sexual de 2 dias no mínimo e 7 dias no máximo. Também não pode haver perda da amostra, caso haja, tem que ser relatado ao médico para que seja constado no laboratório. E o melhor meio para obtenção da amostra é a masturbação em um recipiente que não seja tóxico aos espermatozoides, e deve ser de vidro ou de plástico. Pode passar, Vanessa, por favor. Para que haja a coleta da amostra de forma correta, o paciente deve urinar antes de que seja coletado, e as mãos deles devem estar limpas e com um sabão bem enxaguado. E caso não haja jeito de fazer a coleta dentro do laboratório, ela deve ser feita em casa ou em preservativos, só que são casos excepcionais e deve ser informado no relatório que a coleta foi feita desse modo. Pode passar. Porque eu vou falar um pouco sobre o exame físico, né, do espermograma, e primeiro a gente tem que ressaltar que alguns parâmetros vão ser dependentes de outras variáveis, como o tempo de abstinência, né, que o paciente está, a forma de coleta, a temperatura, também o tempo decorrido entre a coleta e o início da fase analítica do teste. E então vão ser realizadas 2 etapas, né? A primeira etapa é uma análise macroscópica de características físicas, como a coagulação, liquefação, aspecto, cor, odor característico, dentre outras. E uma segunda etapa de análise microscópica, para avaliar características que não são observáveis a olho nu, como a motilidade, concentração e a quantificação desses espermatozoides, a vitalidade, a morfologia e também a quantificação dos leucócitos. Pode passar, Vanessa. Então, agora falando um pouquinho... Nossa, falando um pouquinho agora sobre os testes bioquímicos de esperma, eu vou começar falando sobre os testes de vitalidade. E o primeiro deles é o que usa a eosina nigrosina, e ele se baseia no princípio que as membranas plasmáticas danificadas, que são encontradas em células mortas, elas permitem a entrada de corantes impermeáveis na membrana. E essa técnica, ela usa nigrosina, né, que é usada para aumentar o contraste entre o fundo e a cabeça dos espermatozoides. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira figura, a gente tem os espermatozoides com cabeça vermelha, como esse D1, e o rosa escuro, como o D2, que eles são considerados mortos, enquanto os espermatozoides de cabeça branca, que são esses L, ou rosa claro, são considerados como espermatozoides vivos. Em sequência, a gente tem o teste de vitalidade, que usa apenas eosina, e esse método ele é mais simples, é mais rápido, só que o contraste entre o fundo e a cabeça dos espermatozoides é menor por não usar nigrosina. E os espermatozoides vivos também vão ter cabeça branca ou rosa claro, e os mortos também vão ter cabeça manchada de vermelho ou rosa escuro, assim como no outro teste. E por fim, a gente tem o teste de vitalidade, usando o inchaço hiposmótico, que é um teste que supõe que somente as células com membrana intacta, ou seja, células vivas, vão inchar em soluções hipotônicas. E ele é útil quando a coloração dos espermatozoides tem que ser evitada. Então, por exemplo, ao escolher espermatozoides para fazer reprodução assistida.
os espermatozoides inchados, eles são identificados por mudanças na forma da célula. Então, é visto o enrolamento da cauda, como a gente pode ver nessa imagem aí. Sempre que a cauda do espermatozoide incha, quer dizer que o espermatozoide está vivo. Pode passar, por favor, o slide, Vanessa. Dando sequência agora, a gente tem os testes para revestimento de anticorpos para espermatozoides. Então, se os espermatozoides mostrarem aglutinação, a presença de anticorpos espermáticos pode ser a causa. E os anticorpos anti-espermatozoides mais comuns no sêmen são o IgG e o IgA. Então, o primeiro teste que eu vou falar é esse da reação mista de antiglobulina, o MAR. Ele é um teste de rastreamento barato, rápido, ele é sensível, só que ele fornece menos informações do que o teste direto de imunobid, que eu vou falar agora. Os testes diretos com IgG e IgA, eles são realizados misturando o sêmen fresco, separadamente com partículas de látex ou glóbulos vermelhos tratados com IgG ou IgA humanas. E depois se adiciona uma anti-IgG humana ou uma anti-IgA humana. E a formação de aglutinina entre as partículas e os espermatozoides vai indicar, então, a presença de anticorpos IgG ou IgA. Depois disso, a gente tem o teste direto de imunobid, que nesses testes a gente tem esferas revestidas com imunoglobulinas de coelho, o anti-IgG ou o anti-IgA humano, que são misturadas diretamente com espermatozoides lavados. E a ligação das esferas com o anti-IgG ou IgA aos espermatozoides móveis vai indicar, então, a presença de anticorpos na superfície dos espermatozoides. E, por último, a gente tem o teste indireto de imunobid, que é usado para detectar anticorpos anti-espermatozoides em fluidos sem espermatozoides ativados por calor. Então, por exemplo, o soro ou o fluido testicular, o plasma seminal, etc. E os espermatozoides livres de anticorpos dos doadores vão absorver os anticorpos anti-esperma presentes no fluido e são, então, avaliados como no teste de imunobid direto. Era isso, obrigada. Agora, continuando, falando sobre a citomorfologia. A avaliação da morfologia dos espermatozoides ela é muito relevante para a investigação da infertilidade e a morfologia dos espermatozoides está diretamente relacionada com a sua função. A dimensão da cabeça, por exemplo, ela é um fator determinante para o seu movimento progressivo. Pode ocorrer erros em várias partes dos espermatozoides, tanto na cauda, na cabeça ou na peça intermediária. A cabeça dele contém o seu núcleo com a cromatina muito condensada e o acrossoma que tem enzimas que serão necessárias para o processo de fecundação. E para essa cabeça ser considerada normal, ela tem que ser lisa, com contorno regular, de forma oval, e a região acrossômica deve ocupar de 40% a 70% da sua área. Já a peça intermediária, que fica conectada com a cabeça do espermatozoide, ela, durante a espermiogênese, as mitocôndrias da célula vão migrar para essa região, elas vão fornecer energia para o movimento do espermatozoide e, dessa forma, uma alteração nessa região vai gerar problemas na motilidade dele. Para a peça intermediária ela ser considerada normal, ela deve ser delgada, uniforme, ter aproximadamente o mesmo tamanho da cabeça. Já a cauda ela é composta por uma estrutura de 9 diplomicrotúbulos em volta de um par central. Por toda a extensão desses microtúbulos tem complexos proteicos, que são os braços de gineína internos e externos. E para a cauda do espermatozoide ser considerada normal, ela deve ter um calibre uniforme, ser mais fina que a peça intermediária e ter o comprimento de 45 micrômetros. Para a morfologia estrita de Kruger, os espermatozoides são coloridos por meio de corantes especiais e avaliados no microscópio óptico. Por meio do exame, é possível a gente ver a proporção desses espermatozoides com as alterações morfológicas que possuem essas alterações, e quanto maior a quantidade de espermatozoides com morfologia alterada, maior a chance de infertilidade masculina. O critério de Kruger, ele estabelece que a quantidade de gametas considerados normais deve ser igual ou superior a 4%. Pode passar. Sobre as características físicas, o pH do sêmen ele reflete o balanço entre os valores de pH das diferentes secreções das glândulas acessórias. O valor de consenso é de 7,2 e o valor limite mais baixo, podendo variar de 7,2 a 7,8. Se o pH for inferior a 7, uma amostra de sêmen pode ter como causa a obstrução do ducto ejaculatório. Pode passar. O sêmen humano ele é considerado sui generis, que são substâncias quais possuem um odor único. No caso, o sêmen ele apresenta um odor alcalino que se assemelha muito ao cheiro do cloro, sendo bastante utilizado em técnicas forenses. Pode passar.
A cor tem aspecto normal quando está cinza claro e opalescente, ficando translúcido após a liquefação. Quando ele fica com uma cor amarela, pode ser causas patológicas, como infecções, icterícia ou até mesmo o uso de medicamento. A cor fica marrom avermelhado ou mesmo rosa quando tem presença de hemácia, e isso a gente chama de hematospermia. Pode passar. Para avaliar a viscosidade, nós temos que aspirar suavemente a amostra, e uma amostra normal, ela deixa a pipeta em pequenas gotas discretas, e se tiver anormal, a queda formará um fio com mais de 2 centímetros. A alta viscosidade, ela pode interferir na determinação da motilidade dos espermatozoides também. Pode passar. Sobre a coagulação, ela ocorre após a emissão, de modo que o esperma ele vai se transformar em gel e na temperatura ambiente ele vira sol de 15 a 30 minutos. Na ausência de coagulação, pode ser por conta de obstrução dos ductos das vesículas seminais. Na ausência de liquefação, pode ser por agenesia ou afecção da próstata. E no caso da liquefação parcial, está relacionado a problemas na próstata. É isso, obrigada. Então, agora dando continuidade, falando um pouco sobre o volume, a gente tem que o limite inferior é cerca de 1,5 ml, enquanto o limite superior é cerca de 5 ml. O baixo volume, ele normalmente é característico de quadro de obstrução do ducto ejaculatório, de uma ausência congênita bilateral do ducto deferente, de algum erro de coleta ou de alguma deficiência hormonal, enquanto que o alto volume, ele pode refletir uma exudação ativa, em alguns casos de inflamação ativa dos órgãos acessórios. Pode passar. Em relação à motilidade, a gente tem que é considerado aquele movimento espontâneo dos espermatozoides na amostra, né? E ela assume 3 classificações segundo a OMS: os progressivos, os não progressivos e os imóveis. Pode passar, por favor. Agora um pouco sobre a microscopia de contraste de fase e análise automatizada. A gente tem um microscópio de contraste de fase, né? Que também é uma adaptação do microscópio óptico. E ele utiliza um sistema de lentes que transforma diferenças de fase em diferenças de intensidade. A luz, ela atravessa diferentes quantidades de matéria, o que gera diferentes índices de refração. Ou seja, quanto maior for a quantidade de matéria, menor vai ser o índice de refração. E as porções escuras da imagem correspondem às porções densas do espécime, enquanto que as porções claras da imagem correspondem às porções menos densas do espécime. Em relação às aplicações, ela possibilita o exame de células e tecidos não corados e é muito utilizado para análise de células vivas. Por isso que ela acaba sendo muito utilizado para análise do espermatozoide. Pode passar, por favor. Em relação à concentração espermática, a gente tem que ela é definida como o número de espermatozoides em milhões por mililitro de sêmen e devendo ser determinada pela diluição volumétrica associada à hematocitometria. Pode passar. A contagem desses espermatozoides ela deve ser realizada por meio de uma câmara de Neubauer modificada, que apresenta, na verdade, 2 câmaras, uma superior e outra inferior. Para determinar a concentração espermática, conta-se o número de espermatozoides presentes nos 25 quadrados grandes de ambas as câmaras, obtendo-se a média entre as 2 contagens. Utiliza-se a microscopia óptica comum com magnificação de 200 vezes para observação desses espermatozoides. Para que o resultado seja validado, a diferença entre as contagens das 2 câmaras não deve exceder 1/20 da sua soma. Caso isso ocorra, é necessário homogeneizar novamente a diluição e repetir todo o procedimento. A concentração de espermatozoides em milhões por mililitro é resultante da média daqueles contados pelo fator de diluição da câmara. A contagem total do ejaculado é obtida multiplicando-se o valor da concentração de espermatozoides pelo volume da amostra seminal, e o resultado é expresso em milhões de espermatozoides por ejaculado. Se for maior ou igual a 20 milhões por ml, a gente chama de normosospermia. Se for ausência de espermatozoide, azospermia. Abaixo de 20 milhões, oligospermia. Abaixo de 5 milhões, oligospermia severa. E acima de 250 milhões, a polisospermia. Pode passar. Entrando agora nos espermatozoides móveis e seu valor de referência, como já foi citado antes, os espermatozoides móveis ele tem sua motilidade classificada em progressiva ou não progressiva. E a determinação do percentual desses espermatozoides móveis e a sua progressão é feita de forma manual ou então com o uso de sistemas computadorizados. O limite inferior de referência para a motilidade total, né, ou seja, incluindo tanto os móveis progressivos quanto os móveis não progressivos, é de 40%, e isso com um intervalo de confiança de 95%. E lembrando que no momento da avaliação dos espermatozoides móveis,
são levados em conta os espermatozoides intactos. E uma observação a ser feita aqui, não necessariamente os homens que têm características de sêmen abaixo dos limites inferiores que foram citados aqui são inférteis. E as características do sêmen de um homem precisam ser interpretadas em conjunto com as informações clínicas para que se chegue a alguma conclusão. E uma outra observação é que na hora da avaliação da motilidade, existe uma tática usada que é o uso de uma lente ocular reticulada, que é essa que está representada nessa imagem. E isso facilita a contagem dos espermatozoides móveis e não móveis. Pode passar. Então, vou falar um pouquinho agora dos espermatozoides progressivos. Então, é importante a gente lembrar que essa motilidade progressiva seria justamente os espermatozoides móveis, que vão nadar com progressão para frente, sendo os maiores com chance de fertilizar esse óvulo. E eles são independentes da velocidade, essa classificação. Já não progressiva seriam espermatozoides com movimentos ou batimentos circulares, porém não há progressão. Então, tem menor chance de fertilização, mas ainda assim há chances. E é esperado que o total de espermatozoides móveis, que seriam os progressivos mais os não progressivos, seja de pelo menos 40%. Já os imóveis seriam aqueles espermatozoides que não têm movimentação e, portanto, eles têm baixa chance de fertilização. Pode passar, por favor. Aqui nós temos os valores de referência, né, para os parâmetros seminais, que foram determinados pela OMS. Então, a questão do volume teria que ser um volume maior ou igual a 1,5 ml, a concentração de 15 vezes 10 a sexta por ml, a concentração total de 39 vezes 10 a sexta por ml, a motilidade total de 40%, a progressiva de 32%, e a vitalidade, que seria essa porcentagem de espermatozoides vivos, de 58%, a morfologia desses espermatozoides normais, de 4 a sexta por cento, e os leucócitos seria menor que 10 a sexta por ml. Vou falar sobre a câmara de contagem de Mackler com lamínula reticulada. Essa câmara ela tem um retículo com 10 quadrados de vidro, né, que é montado sobre uma estrutura metálica. Ela serve para contagem de espermatozoides em microscópios diretos. E o número de espermatozoides contados em qualquer dos 10 quadrados, né, do retículo, ele indica a concentração desses espermatozoides em milhões por ml. E ela é ideal, essa câmera é ideal para padronização, né, nos quesitos concentração, motilidade, contagem de células não espermáticas no espermograma manual. E ela permite a visualização de espermatozoides imóveis e móveis no mesmo plano focal. Isso facilita a contagem, né, e diminui a margem de erro devido à sobreposição de espermatozoides. E ela também permite a contagem de esperma realizada a partir de uma amostra não diluída. A determinação das formas típicas e atípicas é uma etapa fundamental no espermacitograma, vista a relação intrínseca entre defeitos morfológicos dos espermatozoides com infertilidade. A determinação das formas típicas ela é avaliada a partir do examinador, que com a microscopia óptica ele deve avaliar pelo menos 200 espermatozoides por campo da lâmina analisada e calcular a proporção das formas normais que ele encontrar. Essas formas normais são aquelas de espermatozoides intactos, definidos como aqueles que têm apenas uma cabeça e uma cauda, sendo que apenas estes espermatozoides intactos são contabilizados para fazer o cálculo da concentração espermática, e sempre tomar cuidado para não avaliar os espermatozoides sobrepostos. As formas atípicas, elas são calculadas de uma forma diferente, vista a grande gama de anormalidades que podem ser presentes. Dito isso, o examinador ele deve avaliar de forma separada cada anomalia. Por exemplo, ele deve calcular a porcentagem de defeitos na cabeça, da peça intermediária, na peça principal, e espermatozoides com excesso de citoplasma residual, e não de forma a contar apenas a quantidade total de espermatozoides com defeitos. Pode passar.
Obrigada. Agora, para concluir o nosso trabalho, a gente tem que levar em consideração que essas análises feitas do espermatozoide, elas têm que ser avaliadas, não podem ser avaliadas isoladamente, tem que estar dentro de um contexto e não pode ser comparada com outras amostras, porque é extremamente individual. A qualidade do esperma, ele envolve características como idade, raça, alimentação, atividade física, entre vários outros parâmetros, e existem estudos de clínicas de fertilidade que mostram até mesmo as estações do ano podem influenciar na qualidade do esperma. O médico tem que sempre interpretar o laudo com vinculação à clínica e se atentar às alterações pela Organização Mundial da Saúde em 2010, que reduziram os parâmetros de avaliação, porque muitos dos parâmetros estavam muito altos e feitos em um estudo muito isolado, numa população muito restrita. Então, eles atualizaram para algo mais abrangente e mais compatível com a nossa realidade. Em seguida, tem as nossas referências e a gente agradece.